Você agora participa da celebração eucarística na Bom Jesus do Vale. Meu bom Jesus, por vosso sangue derramado na cruz, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Irmãos e irmãs, na Eucaristia descobrimos o rosto amoroso de Deus, nosso Pai, sempre inclinado a nos acolher e socorrer. Ele nos reúne como filhos e filhas para a oração e escuta a palavra e a partilha do pão. Celebremos o mistério pascal de Jesus, que nos ensina a rezar com confiança e perseveranças. Com o canto de entrada, vamos acolher o presidente da celebração, o Padre Alexandre Fernandes. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A graça de Deus, que é nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que sois o amparo dos que em vós esperam, e sem o vosso auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximou-se e disse a Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso iria exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. O justo, o juiz de toda a terra, não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu, dizendo: estou sendo atrevido em falar ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria, se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40, não o faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite, meu senhor, se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não o faria, se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar ao meu senhor, e se houvesse 20 justos? Ele respondeu: não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu senhor não se irrite. E se eu falar só mais uma vez? E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria. Palavra do Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Aquele dia em que gritei, eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Quando os meus perseguidores me atacarem e com ira investirem contra mim, estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Aquele dia em que gritei, completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes.
Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com Cristo fostes sepultados no batismo, com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou o Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nos perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação.
Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós somos adentrados dentro dessa liturgia, dentro dessa celebração eucarística, para refletirmos sobre oração. A oração é a grandeza do homem, mas ao mesmo tempo a fraqueza de Deus. Mas nós temos que ter uma grande certeza. Deus é imutável, Ele não muda. Deus é onipresente, onisciente. E aí ficamos nos perguntando por que nós rezamos, nós oramos, se Deus não muda. É porque desde o plano eterno de Deus, Ele quer nos salvar. Ele quer salvar a todos os homens. Por isso, na sua eternidade, quando Ele pensou em cada um de nós, quando Ele sonhou com cada um de nós, Ele sonhou com a nossa salvação. Mas Deus, Ele não tira aquilo que Ele dá. E Ele deu a cada um de nós algo que é muito precioso, que é a liberdade. E a liberdade não é ser senhor de si, mas a liberdade é fazer as escolhas. E as nossas escolhas, elas vêm carregadas de profundas e grandes consequências. Uma escolha mal feita, no dia de hoje, ela é capaz de impactar a nossa geração e as gerações futuras, as pessoas de hoje e os dias de amanhã. Uma escolha pessoal, ela não é uma escolha somente para si. Essa escolha, ela envolve também as pessoas com que estão em torno de nós. Haja visto quando nós escolhemos mal, se nós tomamos uma decisão, ela é capaz de trazer consequências a mim, as pessoas que estão perto de mim, os meus familiares. Por isso, quando nós somos convidados a orar, na verdade, nós somos convidados a dar um consentimento para que Deus haja na nossa vida e para que a gente possa colocar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Por isso, orar é dialogar com Deus. Orar é receber as moções, os influxos que Deus dá para que a gente possa viver. Haja visto Santa Mônica, ela orou durante muitos anos, após escutar também a frase de um bispo, muito sábio e muito inteligente, que disse a ela que Deus, Ele não deixa perder em nenhum momento as orações e as lágrimas de uma mãe. Por isso, Mônica orava insistentemente para que seu filho se tornasse cristão, para que seu filho, que pautou a sua vida inteira em busca de uma verdade,
mas buscou a verdade onde ela não estava. E Deus eternamente, que quis salvar Agostinho, ele foi capaz de ver não só as orações, a insistência, a persistência, mas também a presença de Mônica na vida de seu filho Jesus. Portanto, rezar não é entregar para Deus somente. A oração, ela traz também uma ação. Lembro-me de ler as Confissões de Santo Agostinho. Mônica foi capaz de atravessar o mar junto com um grupo de marinheiros e até rezava com esse grupo de marinheiros para ir atrás do filho, para saber onde o filho estava, para acompanhar o caminho do filho. E só voltou com o coração tranquilizado quando voltou com seu filho cristão. Aquilo que ela tanto queria. Uma oração operativa. Não uma oração, eu faço, deixo para lá e que Deus se vire em realizar aquilo que eu peço. Aquilo que eu peço também, eu tenho que buscar. Eu tenho que provocar os meios para poder Deus agir. Porque senão se torna apenas uma oração vazia. Nós ouvimos a primeira leitura, uma leitura muito linda do livro do Gênesis. O Senhor, Ele tinha já colocado o projeto de destruir Sodoma e Gomorra, por causa dos pecados dessa cidade. E Ele disse a Abraão: vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Porque, na verdade, Deus não quer que nada se perca. E Abraão, ele se humilhou, ele voltou ao que ele era. Ele disse a Deus que ele é de pó e ao mesmo tempo de cinzas. Porque orar significa isso, reconhecer quem se é. Não é dar ordens a Deus, mas é reconhecer quem se é. E quase que numa insistência, mas na verdade é uma oração de intercessão. E a intercessão de Abraão não era por si, nem pelos seus, mas era por um povo. Abraão começa a dizer a Deus: e se nessa cidade tiver 50 justos? E Deus disse: se eu encontrar 50 justos, eu não destruirei a cidade. E ele foi diminuindo, 40, 30, por fim Abraão disse: e se houver apenas 10? E Deus diz: por causa desses 10 justos, eu não a destruirei. E na verdade, nós não conseguimos encontrar nenhum justo. Por isso que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Interessante que outro dia eu estava vendo um sítio arqueológico descoberto há 10 anos da cidade de Sodoma. Os arqueólogos estavam ali vendo como que houve aquela destruição daquela cidade. Um texto escrito 900 anos antes de Cristo e um texto escrito 2000 anos
depois de Cristo. E nós vamos ver aí quase 3.000 anos de um texto falando da destruição de uma cidade. Quando nós falamos de um justo, não existe nenhum justo, porque o homem, ele foi seduzido pelo mal. O nosso coração não é bom. Jesus hoje mesmo disse: o coração do homem não é bom. O mesmo coração que faz grandes gestos, que realiza grandes atitudes, é o coração que é capaz muitas vezes de vingar, de desejar o mal, de realizar o mal. Por isso a segunda leitura de hoje, ela nos disse que se não existe nenhum justo, foi necessário que Deus se fizesse homem para que existisse um único justo, para que Deus pudesse escutar a oração da humanidade. Por isso Paulo, ele diz a nós assim: ora vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo e a todos nós perdoou os pecados. E existia contra nós uma conta a ser paga, mas Ele a eliminou pregando na cruz. Agora nós vamos entender um trecho da oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus. O pecado é sempre uma dívida. O pecado é uma dívida, mas é uma dívida contra um credor. Esse credor é Deus, que nos dá tudo, mas a gente fecha-se ao coração daquele que nos dá tudo. O ar que nós respiramos, o maior dom que nós temos, que é o dom da vida. Por isso, na linguagem bíblica, nós vamos ver que foi necessário que Deus nos desse o seu Filho que é justo, e Ele, em nosso lugar, Ele paga a nossa dívida diante de Deus. Por isso que quando nós rezamos o Pai Nosso, nós vamos encontrar Jesus falando: perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. Assim como nós devemos a Deus, porque não tem jeito de pagar Deus, Deus, Ele só foi pago pelo sacrifício do seu Filho Jesus, que é o único justo. Nós também temos algumas pessoas das quais nós somos devedores. E se somos devedores, se recebemos de Deus o perdão de uma dívida que não pode ser paga, nós também somos convidados muitas vezes a perdoar a quem não consegue nos pagar. Por isso, o perdão, ele é dado não porque a pessoa merece. Se fosse por merecimento, não seria perdão. E nem se foi justo ou se foi injusto. É sempre injusto. Mas nós o damos porque nós somos convidados a imitar a Deus que fez isso por nós, a ter em nós as mesmas atitudes de Deus. Nós realmente só sabemos quem ama a cada um de nós se aquela pessoa é capaz de nos perdoar aquilo que parece imperdoável. Quando nós menos somos, ou quando não fomos mais humanos,
quando nós nos desfiguramos na nossa imagem humana, como Jesus fez, não por merecimento, não foi por mérito nosso, mas é por amor, por uma entrega de amor. Por isso, quando a leitura fala que um justo, ela vem dizer, se em Sodoma e Gomorra não se encontrou nenhum justo, se no meio da terra não existe nenhum justo, Deus envia aquele que é justo para que ele possa fazer a mediação como homem entre o céu e a terra. Aí nós podemos entender a estrutura da oração do Pai Nosso. Jesus, ele estava rezando e existia uma qualidade de oração na vida de Jesus. Se nós pegarmos o Evangelho de Lucas, Jesus está sempre rezando. Às vezes as nossas orações são muito dispersas. Nós estamos aqui agora só de corpo presente. Alguns estão olhando o que está acontecendo lá dentro. Alguns estão pensando o que vai tomar no café da manhã. No momento em que o padre fala amém para poder ir embora, para poder conversar com os outros. Isso é distração demoníaca, como está no Catecismo da Igreja, no número 2768. É uma distração quando nós começamos a rezar o terço e a gente começa a pensar em muitas outras coisas, porque nós somos tentados. E aí, quem nós temos que seguir o exemplo? Jesus, que passava madrugadas em oração diante do Pai. Eu tenho o hábito de espontaneamente às 3 horas da manhã ser acordado. No começo eu ficava danado da vida. Por quê? Hoje já me habituei. Porque é hora em que eu faço meia hora de adoração. Meia hora de estar com o Senhor. Sem nenhuma lamuriação. No começo, uma grande resistência. Um grande peso a ser carregado. Mas ali, meia hora, diante daquele que é pó, para aquele que é tudo. Diante de uma oração de intercessão, por tantas pessoas que dizem assim, reza por mim, reza por meu filho, reza por meu casamento, reza, e ali, não por mim. E quando Jesus ele está rezando, um dos discípulos diz a ele, Senhor, ensina-nos a rezar. A oração ela tem que ser ensinada. E Jesus ensina a oração. Nós temos milhões de oração. A oração vocal, como essa oração do Pai Nosso. A oração contemplativa. A oração de intercessão. Nós temos vários tipos de oração. A oração espiritual, fazer um diário espiritual de acordo com as moções que Deus vai me dando. Tão interessante, nas minhas orações pessoais, espirituais, Deus falava para mim assim, porque muitas vezes você se intromete em alguns projetos que não são seus. Custei a dar conta disso. Deus me falou por quase 20 anos isso. E só agora eu tomei dimensão de uma coisa. Só agora, se eu pudesse dividir, não vou fazer isso, mas farei num retiro espiritual, com muita nitidez e clareza, no meu diário espiritual, em algumas coisas que eu fui assumindo na vida, que não eram minhas, que não eram moções de Deus para a minha vida. E muitas vezes cansado por causa disso. Por isso a oração ela tem que ser ensinada.
O judeu rezava, mas Jesus quis que os seus discípulos fizessem a oração por excelência. A oração do Pai Nosso é a oração do Senhor, é a oração dominical. E nós encontramos na oração do Pai Nosso 7 grandes petições. 7 é o número da totalidade, é o número da plenitude. Por isso, nós rezamos ao Pai. Quem nos revelou esse nome? A não ser Jesus. Quando orardes, dizei ao Pai: eu e o Pai somos um. Pai, glorifica o teu Filho, para que eles creiam que foi o Senhor que me enviou. Por isso Jesus nos ensinou. E quando nós nos tornamos associados a Jesus pela comunhão dos santos, através do nosso batismo, nós fazemos parte não mais da família de sangue, mas fazemos parte da família espiritual. Por isso o Pai é nosso, o Pai é meu, o Pai é seu, o Pai é de todos aqueles que estão unidos pelo Filho no coração do Pai. E ao mesmo tempo, quando Jesus diz santificar, é uma oração não ativa, porque Deus já é santo, mas é uma tomada de consciência de que o nome de Deus ele precisa ser separado e ele deve ser respeitado em todos os lugares onde eu estou. Não adianta eu separar o nome de Deus 1 hora por semana, no domingo, e às vezes muito mal feito, mas de todos os dias eu devo santificar esse nome de Deus. E ao mesmo tempo, um pedido para que se instale o reino. Quem é o reino? É a presença do Filho. O reino está no meio de vós. E a última palavra da Sagrada Escritura, Maranatá, vem Senhor Jesus. Porque aí o reino vai se instalar de uma forma definitiva. Não é? Quando Jesus voltar, na sua segunda vinda, não há mais o tempo da misericórdia. Esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo que Deus utiliza-se da profunda misericórdia para que a gente se volte para Ele. Ah, mas por que está demorando? Porque Deus está utilizando a misericórdia. Porque Deus está esperando que a humanidade se volte para Ele. Mas na hora do Maranatá, na última frase da Sagrada Escritura, quando o Senhor vier, acaba-se o tempo da misericórdia, a igreja não pode dar mais nenhum tesouro espiritual, que são os sacramentos, porque volta de novo para as mãos de Deus e para a sua justiça. E aí Jesus nos convida a pedir o pão, mas não somente o pão da terra, mas o pão que é o pão eucarístico, que é a presença dele mesmo. E ele termina falando da história de 3 amigos. Um que ia receber um amigo, olha que hora, de madrugada. E esse que ia receber um amigo de madrugada tinha um outro amigo, da qual ele foi pedir pães. E Jesus fala de uma coisa maravilhosa, que ele começa a bater, e a bater com insistência, até que o amigo ele dá o pão, não porque ele queria dar o pão, mas por causa da insistência daquele que pediu. E Jesus fala isso para nos dar um grande ensinamento. O que nós deveríamos pedir com insistência para Deus? Porque nós rezamos mal, nós pedimos mal, nós não sabemos o que pedir. Se Deus sempre dissesse um sim aos nossos pedidos de oração, nós íamos depois ver o quanto Deus foi permissivo e não foi bom para nós, Ele que conhece o ontem, o hoje, o amanhã. Mas quem pode dar o discernimento dentro do nosso coração para que a gente possa pedir bem?
O Espírito Santo. Por isso, a insistência é essa. Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo. Por isso, peça com insistência, porque o Espírito Santo, primeiro ele revela o que é o pecado em nós, para que a gente mude de vida. E ao mesmo tempo ele nos associa diretamente ao coração de Deus. E nós pedimos mal, mas se pedimos com o Espírito Santo, pedimos aquilo que é o necessário para a nossa vida. Vamos ficar em pé. Hoje eu falei mais de 25 minutos, teria mais 1h30, mas sei que vocês podem ser distraídos pelo antigo inimigo de Deus, que é Satanás, e se dispersarem. Então, eu vou pedir que vocês façam uma oração de renúncia nesse momento. Vocês renunciam ao demônio, ao autor e princípio de toda maldade? Renuncio a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas seduções? Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis? Credes em Jesus, o Filho amado de Deus, que morreu numa cruz e o Pai o ressuscitou para nos salvar? Credes no Espírito Santo, o doce hóspede da nossa alma? Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Essa é a nossa fé, que da Igreja recebemos, sinceramente professamos, razão de nossa presença aqui hoje. Queridos irmãos e irmãs, com o coração devotado a Deus, façamos as nossas preces e as nossas orações. A nossa resposta será: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelos bispos e ministros sagrados e por todo o povo redimido por Cristo, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que tomam a defesa dos mais fracos, pelos que creem na misericórdia de Deus, pelos justos e por todos os pecadores, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelas mulheres a quem roubaram a dignidade, por todos os homens a quem negam os seus direitos e pelos que sofrem pelo nome de Jesus, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que batem à porta dos amigos, pelos que põem a esperança só em Deus e por aqueles que não encontram quem os ajude, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos nós aqui presentes em assembleia, pelos batizados da nossa diocese e pelos defuntos da nossa comunidade Bom Jesus do Vale, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Podemos nos assentar, cantemos juntos o nosso canto de ofertório. Vamos dividir o pão, o vinho e o fruto do nosso trabalho com a comunidade cristã. Vamos entregar as nossas ofertas para que Deus as multiplique em nossa vida. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar.
faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário a nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, de tal modo amastes o mundo, que nos enviastes como Redentor, vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Amando-o até o fim, amastes nele nossa humilde condição. E ele, na obediência até a morte, restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um novo cântico para proclamar a vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Valmor, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram dessa vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos,
tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, que sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, do sangue de Cristo que vamos receber, tende piedade de nós para a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, dai-nos a paz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo me guarde. Vamos fazer um trato hoje. Vou ensinar vocês como comungar. Nós cremos que Jesus está presente com seu corpo, com sua alma, com a sua divindade no pão. Então, que corpo é esse? Que alma é essa? Que divindade é essa? É o corpo de Jesus glorificado. E um corpo glorificado, ele dá a conhecer a quem ele quer. Então, no momento que você for comungar, você vai ficar esses 10 minutos, 5 minutos, sem abrir os seus olhos hoje. Aí você vai imaginar Jesus perto de você. Aí você vai agradecer: Jesus, que bom que o Senhor está perto de mim. Aí você vai dizer: olha, durante essa semana eu esqueci de orar, eu esqueci de ser bom. Agora que o Senhor está aqui, me dê o Espírito Santo, para que essa semana seja uma semana renovada na minha vida. Aí me ilumina o que eu preciso fazer nessa semana. Me dê a clarevidência daquele assunto que eu preciso resolver, daquilo que eu preciso mexer. Então, nesses 5 a 10 minutos, não importa com quem está, longe ou perto de você, você vai fazer uma oração muito íntima com Jesus, porque Ele está aí, é uma graça, é o pão do céu que é dado a você. Não se distraia, não fica preocupado com música, com quem está distribuindo a comunhão. Eu peço para que vocês formem agora, a partir do primeiro banco, o segundo, o terceiro, as filas. Então o primeiro banco já pode formar fila, o segundo banco, o terceiro banco, o quarto banco. Vamos fazer já as filas
Não é? E o pessoal vai passando o álcool até o final para não ficar essa confusão aqui. E às vezes a gente está sendo tentado a distrair as pessoas que querem rezar, né? Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei. Enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levarás. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei. Enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu.
outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade, nada nessa vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás. Vamos fazer silêncio. E no teu Bem silêncio, para que você feche os seus olhos e converse com Jesus. Momento de adoração a Ele. Oremos. Recebemos, ó Deus, este sacramento memorial da paixão do vosso Filho. Fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir a nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Podemos nos assentar. A Cida tem aí uma prestação de contas da nossa obra. Bom dia novamente. A semana passada a gente teve a oportunidade de ver um lindo vídeo produzido aqui pela paróquia sobre o andamento da nossa nova igreja. Realmente é um momento muito especial para essa Assembleia Viva que está aqui, né? E para a construção do nosso templo. Precisamos manter essa construção. Estive sumida aqui uns 2 meses dessa prestação de contas física, né? Porque a prestação de contas real a gente pode ver aqui em loco, todo domingo que a gente vem à igreja, porque a gente teve que fazer uma reprogramação no nosso fluxo físico-financeiro. A obra anda de acordo com o volume do nosso bolso, né? No início a gente tinha uma reserva, a associação possuía um colchão, que a gente fala, e conseguimos alavancar algumas coisas a mais no período mais rápido. Só que nesses últimos meses, a gente teve que reprogramar o nosso fluxo físico de acordo com o nosso financeiro, porque o nosso colchão acabou, né? A obra é assim, né, gente? Nesse momento que a gente está vivendo, com essa alta de custos enorme, a gente sem poder atualizar os nossos custos, porque a gente tem um compromisso com cada um de vocês, né? E a gente tentando reajustar o nosso cronograma, reajustar a nossa execução de forma que ela continue segura, mas que a gente consiga equalizar de acordo com aquilo que a gente tem, né? Então, nessa reprogramação de obra, a gente precisou estender um pouco mais, o padre Alexandre falou semana passada, esse prazo de obra. E, para isso, a gente precisa continuar contando com o apoio de vocês, né? E, principalmente, da adesão daqueles que ainda não deram o primeiro passo. É muito importante, aquilo que hoje o nosso Evangelho falou, as leituras também, a gente precisa ter a consciência de estarmos aqui para sermos um povo salvo, né? E é um trabalho não para nós, é um trabalho para nossas gerações, para minha filha, para os meus netos, para os seus filhos, para os seus netos, para a perpetuação da nossa fé católica. Então, aqui hoje a gente vai conseguir ver o andamento da obra. Vamos passar para o primeiro slide aí. Foram concluídos toda a parte de cintas e drenagem do terreno. Agora estamos preparando o terreno
para receber a nova área, né, de evangelização, que é toda essa parte aqui do lado da igreja, que são as salinhas da catequese, a sacristia, a lojinha. Então, terminamos aí essa parte de cintamento e drenagens e fizemos 90% da água potável e do esgoto de toda a nossa área aqui. O reaterro, que a gente vai precisar de fazer um reaterro ali da área, né, das salas, está também concluído em 90%. Então, nas imagens aí a gente viu, né, o que a gente já produziu até agora. Semana passada a obra esteve aberta, ela continua aberta. Se alguém quiser olhar, é só avisar, ligar para mim, avisar na sacristia, na lojinha, que a gente consegue agendar as visitas. Aí a evolução físico-financeira, nós já concluímos 58,55% da obra. Então, quer dizer, ainda temos uma boa parte. Quando eu falo da obra, gente, eu sempre ressalto que é dessa primeira etapa. Ainda não estou falando da construção efetiva do templo, que isso ainda vai demorar mais um bocadinho, né? A nossa próxima etapa, dentro dessa etapa, é a ferragem e a concretagem da laje de piso, de onde vai receber as salas de catequese, a lojinha e etc. Serão mais ou menos 300 metros cúbicos de concreto. Então, por aí vocês verem a nossa necessidade de ajuda, né? Nós ganhamos aí a ferragem, ganhamos com muito sacrifício, né? Mas a gente precisa do concreto. Então, a gente precisa de vocês. Nós temos hoje na catequese mais ou menos 300 crianças. Precisamos que os pais dessas crianças se sensibilizem com a construção da nossa igreja. Então, eu peço para vocês, se conhecer alguém que fazem parte da nossa igreja e que ainda não ajudem, que, por favor, nos procurem, porque às vezes é pouco para vocês, mas quando somado a toda a igreja, a gente consegue fazer a diferença. Então, temos uma obra ainda até o segundo trimestre do ano que vem, mais ou menos isso, né? Em julho, mais ou menos, se Deus quiser, porque se precisar a gente vai ter que prorrogar. E precisamos de vocês, né? Aumentamos aí um pouco os nossos doadores, mentores, né? Os benfeitores, que a gente chama. Estamos até precisando de atualizar mais uma vez o nosso quadro, ali, o nosso outdoor. Mas a gente precisa continuar contando com vocês. Tá? Então, muito obrigada pelas doações até aqui. Encarecidamente, precisamos que continuem e que tragam novos doadores. 58% de obra concluída nesse momento difícil, realmente somos uma comunidade muito especial. Então, agradeço a vocês, agradeço o padre Alexandre, parabenizo em nome da comunidade pelos 28 anos de sacerdote, uma pessoa espetacular, né? Principalmente a gente que trabalha mais próximo dele. Eu posso falar assim, estou aqui na igreja desde que a igreja começou, e se não fosse ele, eu acho pouco provável que essa comunidade linda, esse bairro maravilhoso, fosse ter essa igreja tão linda, tão sólida, e tão assim, cheia de amor e de alegria, que é a comunidade Bom Jesus do Vale. Muito obrigada, e continuemos com as doações. Inclusive, você não vai demorar nem 5 minutos para pegar uma prancheta ali, se assentar aqui dentro da igreja, não precisa ficar no sol, para preencher. Tem gente que tem dificuldade do preenchimento digital. Pode fazer de forma física. Ali debaixo daquela lona, em frente à loja, aquela barraca, o pessoal está lá. Tanto do dízimo, quanto da obra. Vocês podem procurá-los agora. Não deixe para depois, né? Esse é o momento, é o seu chamado para participar dessa obra. Nós estamos muito felizes. Eu mandei o vídeo para o WhatsApp de todo mundo que eu tinha. Não sei se vocês viram lá que ponto que nós estamos da obra. Então procure o pessoal ali na porta em frente à loja. Terça-feira, a doutora Filó e eu vamos fazer pelo Instagram o grupo de oração. Hoje a gente vai rezar o terço, 7 horas da noite. E a gente vai fazer também a quaresma de São Miguel Arcanjo, né, a partir do dia 15 de agosto, os 40 dias de oração, né?
Estarei lá na porta da igreja, perto da loja, depois da missa, com água benta, para abençoar as velas, os terços, as imagens, todos os vossos objetos de devoção. Eu não sei se alguém aqui tem filha que tem roupa de anjo, que tem roupa de coroação. Alguém tem filho que tem roupa de coroação? Então, no sábado que vem, Nossa Senhora da Piedade, ela é proclamada como padroeira do estado de Minas Gerais. Às 9 horas e 45 minutos, lá na Catedral da Boa Viagem, estarão os bispos, os padres, e a gente está chamando as meninas que têm roupa de anjo para irem para lá, para ficar perto de uma imagem que vai ser inaugurada lá no sábado, às 9 horas e 45. Se as amigas delas tiver, é só ir lá no bairro Juliana, tem estacionamento e vai ser televisionado para a TV Pai Eterno e outras televisões católicas, porque Nossa Senhora da Piedade é padroeira do estado de Minas Gerais. Então terá uma comemoração de 15 minutos, onde essas crianças vão levar pétalas de rosa para julgar a Nossa Senhora na imagem de Nossa Senhora da Piedade. Vamos ficar em pé para recebermos a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu vou estar ali perto da loja para abençoar terços, medalhas, imagens, assinar as cardenetas, o passaporte das crianças. Por favor, filho, pega a água benta que está ali para mim, já leva ela na sua mão. Vai lá, pede lá a Marina, sabe onde que fica a água benta, né? Ide em paz, que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquem com Deus. Vou te contemplar no teu santuário para te dizer como é bom sentir o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Vou te adorar. Meu bom Jesus, por vosso sangue derramado na cruz, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Apoio TV Banqueta.